Olá, muito bom dia. Quarta-feira, 14 de junho, Giro Fortaleza edição manhã está no ar. Você pode nos acompanhar aqui na TV Terra do Sol, canal 42.1 e também ao vivo no portal da Prefeitura de Fortaleza, na aba TV Terra do Sol. E na edição de hoje, servidores municipais devem receber a primeira parcela do 13º em julho. Será paga dia 3 de julho, segunda-feira, porque dia 1º cai no sábado. Então vocês podem se programar contando com esse recurso extra. Junho Vermelho é de alerta para a doação de sangue para os pets. A gente recebe muitos pacientes atropelados, né? Muitas vezes com hemorragia interna, precisa receber essa bolsa de sangue. Nós recebemos também muitos pacientes oncológicos, né? Ou seja, com câncer, que para fazer um procedimento cirúrgico mais invasivo também está com anemia e tem essa indicação do recebimento da bolsa de sangue. Obras na Praia de Iracema avançam para mais uma etapa, já os detalhes. E ainda no Papo Saúde, vamos falar da doença de Chagas, transmitida principalmente pelo mosquito barbeiro. A gente faz a identificação aqui no caso da Prefeitura da presença desse inseto, mas falando da transmissão propriamente dita, ele precisa de reparto sanguíneo, né, no seu ciclo. E no nosso bate-papo com o Procon, vamos falar de tarifas bancárias. Como identificar e pedir o dinheiro de volta. E a gente fala ainda da cobertura vegetal da nossa cidade, que só cresce. Quase 139 mil novas plantações já foram realizadas pela atual gestão. É a partir de agora no Giro Fortaleza, edição manhã. A gente abre essa edição com notícia boa para os servidores municipais. A primeira parcela do 13º da categoria deve ser paga já no mês de julho. O anúncio foi feito na live semanal do prefeito José Sarto, que fez também o balanço de outros serviços. Prefeito Sarto iniciou o bate-papo semanal com a população com uma grande novidade para os fortalezenses. Na próxima semana será assinada a ordem de serviço para a reforma do Parque Rio Branco. O projeto prevê melhorias no piso, área de praça, acessos ao parque, ciclorotas e espaço para os pets. Vamos reformar o anfiteatro e incluir uma academia ao ar livre, parque infantil e outros serviços. Outra coisa é que o Parque Rio Branco vai ter seu próprio plano de manejo. Isso vai nortear o uso do espaço e proteger as árvores. E também o Riacho Rio Branco, que atravessa por ali. O gestor também destacou os serviços desenvolvidos pela Prefeitura que fortalecem a política ambiental do município, incluindo o programa Se Liga na Rede. Esse programa conta com o investimento do BIRD, e tem beneficiado moradores da Barra Ceará, Carlito Pamplona, Cristo Redentor, Jacarecanga e Pirambu. Ao todo, até hoje, já foram realizadas 2.300 ligações e temos mais ligações a fazer. Isso é uma cobertura fantástica. Veja só como funciona. As nossas equipes visitam as comunidades para sensibilizar os moradores e quando as pessoas compreendem o serviço, nós fazemos a programação, agendamos a obra e fazemos a ligação da casa à rede de esgoto. O programa leva mais dignidade de moradia porque acaba com improvisos nas casas, reduz um eventual mau cheiro e diminui a população de mosquitos naquela área. O trabalho proporciona mais saúde, qualidade de vida para as famílias, mas o impacto é muito maior. Sabe por quê? Porque evita que os resíduos das casas que sejam despejados nas galerias de drenagem e até na rua. E a mais nova iniciativa recém-implantada, que são os equipamentos que monitoram a qualidade do ar. Uma iniciativa novíssima, fruto da inovação,
lançada no último mês de maio. Nós instalamos 25 monitores de baixo custo em áreas próximas às escolas. Eu acho que vocês já viram. É uma placa que foi desenvolvida com a Universidade Federal. Esses equipamentos e passam a fazer parte da nossa vigilância da qualidade do ar. Os monitores vão fornecer muitos dados que serão analisados e, a partir daí, iremos criar políticas públicas para reduzir a poluição em Fortaleza. Nosso objetivo é reduzir emissões e melhorar a qualidade do ar, para prevenir doenças e lesões causadas ou agravadas pela poluição. José Sarto ressaltou ainda o plano de requalificação de parques urbanos e a criação de 30 novos microparques, recuperando áreas degradadas da cidade. O que é um microparque urbano? É uma pequena área degradada que vai ser requalificada próximo às escolas. Nós já temos 2, um na Barra do Ceará, que é o seu Zequinha, e o Zé Leon, lá no Parque Manibura. Essa é uma iniciativa que requalifica áreas degradadas e transforma esses espaços em áreas de lazer e convívio com a natureza. Os 30 novos microparques serão implantados, todos eles, na periferia, da periferia da cidade, de preferência próximo às escolas públicas, né? Porque a nossa intenção é permitir que as crianças brinquem e vivenciem experiências ao ar livre. Ao final da live, o prefeito também falou sobre o pagamento da primeira parcela do 13º aos servidores do município. A primeira parcela será paga dia 3 de julho, segunda-feira, porque dia 1º cai num sábado. Então, vocês podem se programar contando com esse recurso extra, que terá um impacto na nossa economia de um modo geral. Só a metade do 13º, de 139,4 milhões de reais. Segundo o Sarto, o adiantamento corresponde a 40% do valor total. Mais de 58 mil pessoas serão beneficiadas. O valor total a ser pago ultrapassa os 139 milhões. O impacto de 487,9 milhões de reais na economia da cidade, somando ao pagamento da folha de junho. E agora a gente fala de mais um reforço no combate à violência contra mulheres e meninas aqui na capital. Fortaleza foi selecionada pelo Ministério da Justiça para receber recursos para essa causa. Mais detalhes com Fernando Benevides. Um total de 8 milhões de reais do Fundo Municipal de Segurança Pública serão destinados a essas cidades. Para mais informações, eu converso agora com o Coronel Eduardo Holanda, secretário da SESEC. Coronel, já se sabe quanto desse recurso virá para Fortaleza? A gente tem um projeto aprovado, como você falou, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de aproximadamente R$500 milhão, né? Isso vem já coroar um trabalho que a Guarda Municipal de Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza faz na atenção a essas mulheres com medidas protetivas, né? Hoje nós temos um grupamento especializado para esse tipo de atendimento, que é o nosso grupamento Maria da Penha, e a nossa cidade ficou extremamente bem colocada exatamente porque já tem toda uma política de atendimento a essas mulheres vítimas de violência, e Fortaleza vai sim receber esses recursos. A gente acredita que até setembro desse ano, onde a gente vai investir em equipamentos, viaturas, em conhecimento, em pesquisa, que a gente possa saber e traçar um perfil mais próximo dessas mulheres, e também tecnologia, para que a gente possa cada vez atender com mais qualidade mulheres vítimas de violência na nossa cidade. Secretário, como é que surgiu a oportunidade de participar desse edital e a inscrição da cidade? Esse é um edital de chamamento público do Ministério, né? Se candidataram centenas de cidades de todo o Brasil, foram selecionadas 60 projetos, Fortaleza ficou em segundo lugar, foi a segunda maior pontuação entre todas as cidades brasileiras que se candidataram, e a ideia é essa, que a gente possa fomentar ainda mais as ações da Prefeitura de Fortaleza, através da Guarda Municipal, e é importante que se diga que isso é uma parceria, não é só Guarda Municipal, a
gente tem também a Coordenadoria de Mulheres da Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria de Direitos Humanos, são vários setores da Prefeitura envolvidos no sentido de atender essas mulheres vítimas de violência. O que foi apresentado pela Prefeitura para ter tido uma posição tão privilegiada? Principalmente as nossas ações já desenvolvidas. O fato de a gente ter um comitê para tratar esse tipo de assunto, o nosso agrupamento Maria da Penha, as diversas ações, os protocolos já existentes na Prefeitura de Fortaleza, fez com que a gente pudesse ter uma pontuação realmente muito alta e ser a segunda cidade nesse ranking de todas as cidades brasileiras. Muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Fernando. E agora a nossa dica é para os idosos. Foi ampliado o número de postos de solicitação do cartão de gratuidade. Agora são 11 pontos de funcionamento para emitir o documento. Dona Maria Eunice utiliza o transporte público para visitar parentes. Ela conta que não pagar a passagem facilita os encontros. De domingo, para casa de uma filha, de uma irmã. Do jeito que o dinheiro está muito apertado, né? O seu José Cândido encontrou outra vantagem na gratuidade. Para ele, ter o cartão em mãos facilita o embarque no coletivo. Eu entro sem preocupação nenhuma, desço também sem preocupação nenhuma, né? Que eu apresento o meu cartão e entro e saio sem compromisso nenhum. Os dois são beneficiários do cartão gratuidade do idoso. Cerca de 330 mil usuários estão ativos e conseguem se deslocar pela capital sem precisar pagar pelo serviço. As normas legais vigentes na capital cearense permitem que pessoas com 65 anos completos acessem o transporte coletivo de forma gratuita, mediante a apresentação de documento oficial com foto. A gente entende que é você reconhecer cada vez mais esse usuário, que é avô, via de regra tio, pai, de outros usuários, outros passageiros, clientes nossos, e nós gostamos sempre de estender o respeito, a consideração, para que essas pessoas possam ter um cartão que caracteriza o benefício e dá a ele, principalmente, o direito ao ingresso cada vez mais rápido, mais célere, mais respeitoso aos veículos, para que ele possa promover seus deslocamentos. Com o objetivo de descentralizar os serviços, a Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Sindiônibus, ampliou os locais de atendimento para emissão do cartão dos idosos. Agora, além da sede do Sindiônibus, os atendimentos acontecem na sede da Etufor, nas centrais de atendimento da Etufor no Shopping Aldeota e no Shopping Rio Mar Kennedy, na Câmara dos Vereadores e nos terminais do Papicu, Siqueira e Caucaia. Os postos de atendimento nos terminais vão servir exclusivamente para o serviço de renovação. É um ambiente um pouquinho mais apertado e a gente entende que para o idoso a gente tem que dispensar um espaço maior, mais cuidadoso, né? E por essa razão a solicitação da chamada primeira via não é realizada nesses locais, somente a renovação por essas questões de comodidade e segurança em favor desse nosso usuário. Para maiores informações, é só entrar em contato com o Alô Sindiônibus através do telefone 4005-0956. Nosso assunto agora é bem-estar animal. A doação de sangue entre pets auxilia o atendimento na Clínica Veterinária Pública de Fortaleza. E para estimular ainda mais as doações durante este mês, a clínica realiza a campanha Junho Vermelho Pet, para informar os tutores sobre a importância da doação de sangue entre animais. A Loki é um pit monster de 61 quilos. O tamanho do animal, de apenas 2 anos, chama a atenção. Mas, apesar do porte físico, ele é manso e bem adaptado à rotina familiar. Além de ser o xodó de o Ítalo, a Loki tem uma missão solidária que cumpre de 3 em 3 meses. A doação de sangue. Sempre eu levo ele para Jucá, de 3 em 3 meses lá. Porque sempre é bom ficar doando direto, que sempre tem animais precisando de sangue. É igualzinho um ser humano. Isso para mim é o meu filho. Sabe? E eu fico imaginador de uma pessoa estar precisando, o seu pet não consegue e morre, a perda de um animal. A Loki faz a doação na Clínica Veterinária de Fortaleza, no Passaré. O estoque de sangue é essencial no atendimento de cães e gatos. A transfusão ajuda a salvar animais com quadros graves de anemia e outras doenças.
É muito importante que toda a população saiba que os cães e os gatos eles podem ser doadores de sangue, porque aqui na Clínica Jacó, diariamente, nós recebemos pacientes com indicações para o procedimento de transfusão sanguínea. Dentre elas, a gente recebe muitos pacientes atropelados, né, muitas vezes com hemorragia interna, que precisa receber essa bolsa de sangue. Nós recebemos também muitos pacientes oncológicos, né, ou seja, com câncer, que para fazer um procedimento cirúrgico mais invasivo também está com anemia e tem essa indicação do recebimento da bolsa de sangue, fora outras doenças, como a famosa doença do carrapato, o calazar, que muitas vezes, né, quando não tratado de forma inicial, o paciente já chega para a gente em um estado de anemia grave e que tem indicação de receber o procedimento. Por semana, a demanda média da clínica é de 5 bolsas de sangue. Em mais de 2 anos de funcionamento, a unidade já realizou 215 transfusões. Este mês, o equipamento da Prefeitura realiza a campanha Junho Vermelho Pet para conscientizar os tutores sobre a importância da doação entre os animais. Uma gatinha da Francisca já precisou de transfusão para tratar uma imunodeficiência. Ela sobreviveu uns 5 meses depois da transfusão, aí depois ela ficou doente de novo, aí não teve mais jeito. A gente cuidando cedo, né, até que dá jeito, mas depois que o bichinho fica com anemia profunda, aí não tem mais jeito. Para ser um doador, o cachorro precisa ter idade entre 1 e 7 anos, pesar a partir de 25 quilos, estar com vacinação e vermifugação em dia. Já no caso dos gatos, o peso é a partir de 5 quilos. Cadelas e gatas no cio ou amamentando não podem doar. Primeiro, o animal passa por uma triagem, depois a doação é agendada. No dia do procedimento, que dura cerca de 2 horas, são realizados ainda exames de sangue. A gente realiza o hemograma completo, tanto nos cães como nos gatos doadores, e realizamos os testes rápidos. No caso dos cães, o teste para erliquiose, que é para a famosa doença do carrapato, e o teste para leishmaniose, que é o famoso calazar. E no caso dos gatinhos, um único teste que é para 2 doenças ao mesmo tempo, que é a AIDS felina, a FIV, e a leucemia felina, que é a FeLV. Justamente para que essa doação de sangue ela não traga nenhum risco para o doador nem para o receptor. Para quem tem receio de levar o pet para doar sangue, a veterinária garante que a solidariedade não traz nenhum malefício. O animal ele consegue ter vida normal pós doação de sangue, né? No mesmo dia, após a doação de sangue, a gente oferece o sachê, a gente vê que o animal já se alimenta, já sai andando normal. A gente pede só que nas primeiras 24 horas evite fazer atividades físicas muito intensas, né? Como corridas, né? Que alguns tutores gostam de correr com os cães, né? Então, tentar reduzir um pouco o gasto energético nas primeiras 24 horas, mas é bem tranquilo, né? Desde outubro de 2020 a gente realiza transfusões de sangue aqui na Clínica Jacó e a gente tem percebido que os animais nem parece que doaram sangue, né? Eles realmente expressam um comportamento normal. Tinha muito medo, que o povo dizia que podia causar doença pro cachorro, mas para mim, até agora meus animais nenhum pegou doença sob doação de sangue. Só ajuda. Rapidinho se recupera. Não... Eu ainda acho que fica melhor, porque faz você engordar mais. Nossa pausa e a seguir tem um bate-papo com o Procon. Nós vamos falar de tarifas bancárias. Como identificar aí se tem alguma irregularidade e pedir o seu dinheiro de volta, porque sim, é direito do consumidor. E a gente fala ainda da cobertura vegetal da nossa cidade, que só está crescendo, quase 300 mil mudas já foram plantadas, não só mudas, como árvores já de um porte maior, para deixar nossa cidade aí mais bonita, mais verde, mais fresca, né? Refrescando aí o nosso calor. É isso, é já depois do intervalo. Fica com a gente. Giro Fortaleza, edição manhã de volta para você com imagens ao vivo do trânsito aqui na nossa capital. São 10 horas e 40 minutos neste momento, aí você acompanha o cruzamento da Avenida José Bastos com Rua Ceará. Trânsito fluindo tranquilo aí neste ponto de Fortaleza, sem dificuldades para os motoristas nos 2 sentidos, quem circula por aí. Mais uma câmera de vídeo monitoramento para a gente acompanhar ao vivo o trânsito aqui na nossa cidade. Vamos trocar, Renatinha, outra câmera.
Aí você acompanha a Avenida Desembargador Moreira, ali no cruzamento com a Avenida Santos Dumont, região da Aldeota, né? Praticamente o coração da Aldeota aí esse cruzamento. O sinal está fechado, a gente observa que já começa a se formar um fluxo maior de veículos por aí, já no outro sentido bastante tranquilo, porém sem dificuldades também para os motoristas e todos que compõem o trânsito aí neste ponto da nossa cidade. Mais uma câmera de vídeo monitoramento. Carregando para você imagens da Avenida Frei Cirilo, ali na região de Messejana, da Messejana. Trânsito bastante tranquilo nos dois sentidos, um fluxo bem pequeno de veículos circulando por aí. Lembrando que essa é uma das vias da cidade que recebeu a redução para no máximo 50 km por hora. Aí a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora, essa medida que vem sendo replicada em outras vias principais aqui de Fortaleza, como uma medida aí de contenção de acidentes, e quando eles acontecem com uma proporção bem menor. E temos mais uma câmera para a gente encerrar o nosso giro pelas câmeras de vídeo monitoramento. Aí para você, Engenheiro Humberto Monte com Jovita Feitosa, região da Parquelândia. Trânsito também fluindo tranquilamente aí nesta quarta-feira ensolarada em Fortaleza. Temperatura agora na casa dos 30 graus, podendo chegar à máxima de 31 graus. Hoje o nosso bate-papo com o Procon é sobre tarifas bancárias. Você já conferiu aí seu extrato bancário? Viu aí uma cobrança desconhecida, uma cesta de serviços que você não pediu? E aí, o que fazer? Como proceder? Para falar mais sobre esse assunto, estamos recebendo aqui o Dr. Ayrton Melo, que é assessor jurídico do Procon. Dr. Ayrton, muito bom dia. Bom dia, Tereza. Bom dia a todos que nos assistem. Então, e aí? Primeiro, acho que o ponto principal, né, é você ficar atento ao seu extrato bancário, porque muitas vezes isso está sendo descontado e a pessoa nem percebe. Perfeitamente. O consumidor deve ficar atento ao seu extrato bancário no sentido de verificar se há algum lançamento que ele não concorda, para que ele possa imediatamente acionar o agente financeiro e solicitar o estorno daquela transação. Doutor, então eu lhe pergunto, o banco pode ou não pode fazer cobrança de tarifas bancárias? O banco pode fazer cobranças tarifas bancárias. Nós temos uma resolução do Banco Central disciplinando aquilo que pode ser cobrado e também dizendo aquilo que não pode ser cobrado. Uhum. E aí, o que fazer? Quando ele tem uma cobrança de um serviço, como eu disse aí, de repente vem uma cesta de serviços que não me foi solicitada. Ah, não, porque essa cesta de serviço dá direito a não sei quantos saques e o uso do cheque, que muita gente nem usa mais, e enfim. E aí, como fazer? Uma cobrança que eu não concordo de serviços que eu não solicitei. Importante o consumidor ficar atento a uma questão de que os bancos devem inicialmente, ao serem procurados pelos consumidores para abertura de eventuais contas, inicialmente o banco deve disponibilizar a esse consumidor informações sobre uma cesta essencial, aquela que o consumidor teria acesso a vários serviços gratuitamente, ok? Que está disciplinado nessa resolução do Banco Central. E ofertar, inicialmente ofertando aquilo que é essencial sem custo para esse consumidor. E se o consumidor deseja algo mais, além desses serviços que seriam gratuitos, aí passar a ofertar cestas, indicando quais seriam os custos de cada uma dessas cestas. Então, inicialmente, com direito à informação, o consumidor deve se assegurar, através da instituição financeira, aquilo que seria serviço essencial gratuito a ser ofertado pelo banco, e aquilo que poderia ser cobrado, mas que deve ser informado da melhor forma possível, de maneira transparente, precisa, ao consumidor, para que ele possa, ciente dessa informação, fazer a sua contratação ou a opção pelo serviço essencial não pago. Tá, mas se acontecer de vir essa cobrança, ele não sendo informado, uma cobrança que o consumidor considera irregular, como é que ele faz para reaver esse valor de volta? Ele tem direito a isso? Inicialmente, o consumidor deve entrar em contato com a instituição e pedir o estorno dessas transações. Inclusive, se esses valores tiverem sido cobrados de forma indevida, a instituição teria que devolvê-los de forma dobrada
esses valores. Caso haja algum tipo de resistência da instituição, o consumidor deve fazer um registro junto ao Banco Central, que é quem disciplina toda essa questão de funcionamento dos bancos, para que os bancos sejam acionados no sentido de fazer essa devolução. Mantida a resistência, mesmo com determinação do Banco Central, o consumidor pode cobrar uma reparação de dano, uma indenização desses valores que foram cobrados a eles de forma dobrada, ou seja, valores indevidos que foram cobrados devem ser restituídos a esse consumidor de forma dobrada. E o pior é que muitas vezes isso acontece de uma forma que, quando entra um dinheiro na conta da pessoa, isso já automaticamente é debitado. E muitas vezes aquela pessoa já tem um orçamento, né, comprometido e tudo. Aquele valor lhe é tirado sem que você concorde, né, com essa cobrança e acaba te prejudicando de outras coisas que você já tinha agendado, né, que você já estava contando com aquele dinheiro para isso. Mas um elemento que poderia dar a esse consumidor subsídio para uma eventual reparação de danos. Se a cobrança foi indevida e gerou transtornos ao consumidor, inclusive multas por atraso de pagamentos de eventuais boletos, que ele sabia que tinha o recurso na conta, entretanto esse recurso foi, de alguma forma, reduzido em decorrência desses lançamentos indevidos, esse consumidor deve inicialmente procurar resolver a questão junto à instituição financeira e, diante de eventual resistência, né, propor uma ação de reparação de danos, demonstrando quais prejuízos sofridos e solicitando que a Justiça determine o reembolso a esse consumidor com todas as correções de estilo, com todos os prejuízos que foram por eles demonstrados, de maneira que ele seja ressarcido desses eventuais prejuízos. O senhor disse que o primeiro passo é entrar em contato com a instituição financeira, né, e solicitar que seja retirada essa cobrança, né? Mas, muitas vezes, esse canal de fala com o banco, ele é muito dificultoso, né? Muitas vezes é uma central de atendimento com muitos números para você teclar, e eu estou me referindo mesmo às pessoas mais idosas, que têm uma certa dificuldade, e aí não consegue, e aí aquilo ali fica protelando. E aí, doutor Ayrton? Nós temos os órgãos de defesa do consumidor, e aí a denominação órgão de proteção e defesa do consumidor é justamente para aliado a esse consumidor, tentar encontrar uma solução. Ou seja, se o consumidor sentiu resistências do seu agente financeiro em tentar resolver a questão, ele deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, a exemplo aqui do Procon Fortaleza, certo? Registrar a sua reclamação e, sem sombra de dúvida, o Procon Fortaleza e os órgãos de defesa do consumidor irão dar a melhor guarida possível para tentar encontrar uma solução à questão e à demanda do consumidor nesse sentido. O importante é o quê? Você não deixar passar, né? Porque isso tende a ser uma bola de neve, né? Às vezes começa o serviço cobrando uma taxa X, no outro mês já vai aumentando, ou com o tempo isso vai aumentando, e de repente eles usam justificativas de cestas de serviços que o consumidor nem sequer usa, como por exemplo o cheque, né? Acho que hoje em dia praticamente ninguém usa mais cheque, né? Mas mesmo assim eles justificam que essa cobrança é por conta de umas cestas de serviço que muitas vezes nem existe. Como nós colocamos, a informação precisa ser clara, precisa e ostensiva a esse consumidor daquilo que está sendo ofertado, ok? O consumidor deve ficar atento, analisar rigorosamente os extratos dessa instituição financeira para verificar se os lançamentos estão compatíveis com aquilo que ele contratou, estão compatíveis com os lançamentos que foram realizados por esse consumidor, e ao identificar qualquer falha ou qualquer cobrança indevida, deve imediatamente procurar acionar os mecanismos adequados para reaver esses recursos que foram indevidamente retirados de sua conta. Vamos só lembrar então todos os canais que as pessoas podem entrar em contato com o Procon, esse órgão tão importante que pode sim intermediar para a solução desse tipo de problema, né? Existe o 151, que é um telefone gratuito, mas ele tem uma limitação de horário, e existem também muitos outros canais. Bom, o Procon está 24 horas no ar, certo? Através do site fortaleza.ce.gov.br. Na aba Defesa do Consumidor, lá o consumidor pode, a qualquer hora do dia ou da noite, ou da madrugada, registrar suas reclamações, oferecer suas denúncias através desse canal específico.
Presencialmente, o PROCON possui núcleos na Major Facundo 869 Centro, que é na sede, nas regionais 4, 5 e 6 e agora 10, certo? Nos VaptVupt de Antônio Bezerra, da Messejana, no núcleo na Câmara Municipal de Fortaleza e também no VaptVupt agora do Rio Mar, Papicu. E são muitas as reclamações, doutor Eto, que vocês recebem em relação a isso? Nós temos registros de reclamações, instituições financeiras, nós temos vários registros de reclamação. Uma das reclamações que acaba sendo corriqueira, inclusive o PROCON já demandou em juízo em decorrência dessa situação, nós estamos aguardando o posicionamento da Justiça sobre essa questão que é muito demandada em juízo, são denúncias em razão do tempo de espera em fila de banco. Nós temos muitos registros, nós estamos aguardando um posicionamento agora do Judiciário em relação a essas demandas dos consumidores, que são muitas. Com certeza. O tempo de espera bancária, eu como acho que como todo mundo, né, que frequenta banco, eu acho que é uma coisa que, sinceramente, é difícil de solucionar, porque é uma quantidade de caixas pequeno para um volume muito grande de pessoas e de serviços, e aí realmente é uma história aí para um próximo encontro. Perfeito. Acaba ser desumano, né? O fato de você ter que passar 2, 3 horas aguardando um atendimento, aquele consumidor cria uma certa expectativa e normalmente vê que ele está sendo totalmente deixado de lado e desrespeitado diante de um serviço que deveria ser mais efetivo e que demonstra aí nos jornais da vida lucros significativos, né, nas atividades que desenvolvem. Então, até por essas cobranças de deveria taxas ser melhor respeitado nesse sentido. E até por essas cobranças de taxas muitas vezes indevidas. Então eles estão lucrando, mas o retorno para o consumidor acaba sendo muito pouco. Diga-se de passagem que a gente coloca o nosso dinheiro lá, né? O banco, ele acaba lucrando com aquilo, né? Nosso salário vai para lá, enfim. E aí deveria, sim, ofertar um serviço de melhor qualidade para a população, né? Exato. E os órgãos de defesa do consumidor estão atuando na perspectiva de tentar mudar esse cenário, ou pelo menos amenizar esses efeitos, de maneira que o princípio da dignidade da pessoa humana seja observado na prestação desse serviço. É isso. Doutor Ayrton, muito obrigada pela sua vinda mais uma vez aqui no Giro Manhã e até o nosso próximo encontro, né? Com um novo assunto aí, sempre a gente defendendo aqui os direitos dos consumidores. Nós que fazemos o PROCON agradecemos a oportunidade e nos colocamos sempre à disposição para estarmos fazendo essa política de proteção e defesa da melhor forma possível. Muito obrigada. Bom dia para o senhor. Bom dia. Gente, a urbanização da Praia de Iracema avançou para mais uma etapa aí da obra. A Juliana Brito tem as informações. A Secretaria Municipal da Infraestrutura deu início a mais uma fase das obras de requalificação do calçadão da Praia de Iracema. Desta vez com o bloqueio parcial da Avenida Historiador Raimundo Girão e bloqueio do calçadão existente no Poço da Draga, na Praia do Havaizinho, onde será realizada uma terceira frente de serviço. O estreitamento na Avenida Historiador Raimundo Girão isolou apenas uma faixa da via, no trecho entre a Rui Barbosa e a Rua Carlos Vasconcelos, não sendo comprometida a circulação de veículos. A nova intervenção foi necessária para a execução dos serviços de sistema de drenagem e a troca do pavimento de asfalto por piso intertravado. Já no Poço da Draga, será feito o bloqueio total do calçadão no trecho próximo às obras do Aquário, que vão receber obras de urbanização com a construção de um novo calçadão, mobiliários urbanos, paisagismo e nova iluminação. As intervenções terão duração de cerca de 90 dias. Juliana Brito para o Giro Fortaleza. Nossa capital está cada vez mais verde e arborizada. Quase 139 mil novas plantações já foram realizadas pela atual gestão. Isso significa mais beleza e, principalmente, mais qualidade de vida. Ampliar a cobertura vegetal é um dos objetivos da Prefeitura de Fortaleza para aumentar a qualidade de vida e o bem-estar da população. A medida contribui com a redução dos efeitos da poluição, a diminuição da temperatura e aumenta as áreas de sombreamento da capital. O Parque Raquel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy,
é um exemplo das iniciativas do município em prol do meio ambiente. Vantagens tem demais, né? Se a gente for falar, não cabe no papel. É super importante, é bom. E que venham plantar ainda mais, né? Elas venham crescer e ter mais árvores aqui, é muito bom. Entre janeiro de 2021 e maio deste ano, a Prefeitura de Fortaleza investiu na ampliação da cobertura vegetal e desenvolveu ações de plantio e distribuição de mudas. Quase 139 mil novas plantações já foram realizadas pela atual gestão. Apenas nos 5 primeiros meses de 2023, a cidade recebeu 19 mil novas plantas, entre elas espécies medicinais, ornamentais e frutíferas. O prefeito José Sarto destacou as realizações na última live semanal. Desde o início da nossa gestão, já foram mais de 139 mil árvores plantadas aqui em Fortaleza. Gente, isso não é pouca coisa. Nunca havíamos plantado tantas árvores na nossa cidade. Esse trabalho envolve espécies medicinais, ornamentais, arbustos e também árvores frutíferas. E, claro, priorizamos as espécies nativas, o que facilita a adaptação e ajuda no equilíbrio com a nossa fauna. Nós temos investido em diferentes iniciativas para ampliar essa cobertura vegetal da cidade. Temos o programa Árvore na Minha Calçada, em que a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente favorece o plantio de árvores semi-adultas, a pedido dos cidadãos e cidadãs. Temos uma iniciativa de arborização nas escolas, que também é pedagógica e muito importante. E outra ação que tem uma ótima receptividade da população é a doação de mudas realizadas pela SEUMA e também pela Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza, a Urbifor. Então, cada uma dessas ações vem contribuindo em muito para ampliarmos a nossa cobertura vegetal aqui em Fortaleza. E nos orgulha muito quando sensibilizamos e envolvemos as pessoas, tá? Porque uma cidade, todos nós sabemos, com mais árvores, com mais verde, é um lugar mais agradável, com mais conforto térmico, com melhor qualidade do ar, o que traz mais bem-estar e saúde para toda a nossa população. Para realizar o plantio em áreas públicas, a população precisa procurar a Urbifor. A autarquia disponibilizou 12 mil mudas às secretarias regionais para serem doadas de acordo com a necessidade de cada pasta. Mais uma pausa e na volta a gente tem o Papo Saúde. Vamos falar da doença de Chagas. Essa doença é transmitida principalmente pelo mosquito barbeiro, mas existem outras formas também de transmissão. E é preciso ter muito cuidado, porque as consequências da doença de Chagas são bem graves, inclusive afetando o coração. Já depois do intervalo tem esse bate-papo importante, bate-papo de saúde para você no próximo bloco. Até já! Hoje é dia de Papo Saúde, o nosso assunto é doença de Chagas, transmitida principalmente pelo inseto barbeiro. No ano passado, cerca de 8 mil visitas foram realizadas pelos agentes de combate às endemias para identificar e eliminar o vetor. E é preciso ter muito cuidado, já que a doença pode ter consequências graves. E para conversar sobre o assunto, nós recebemos aqui no estúdio Atualpa Soares, gerente da Célula de Vigilância Ambiental e Riscos Biológicos da SMS. Seja muito bem-vindo. Obrigado, a gente que agradece o convite de poder estar aqui falando um pouco mais sobre não só a doença de Chagas, mas outros assuntos. Começando, vamos explicar para a população o que é a doença de Chagas e como que essa doença ela pode ser transmitida para o humano. A doença de Chagas ela é uma doença causada por um protozoário. Ele é chamado de Trypanosoma cruzi.
Como que a pessoa adquire? Se ela tiver contato com as fezes do barbeiro. O barbeiro, ele é um inseto popularmente conhecido como barbeiro e que ele tem um nome técnico, né? Ou vários, porque na realidade são famílias de insetos que podem transmitir, né? Então tem o Trypanosoma é quem causa, mas tem, por exemplo, o inseto chamado Pastrongylus e outros. Então a gente faz a identificação aqui no caso da prefeitura da presença desse inseto, mas falando da transmissão propriamente dita, ele precisa de repasto sanguíneo, né, no seu ciclo. Então esse repasto necessita que ele pique alguém para poder fazer esse repasto. Como é que é essa transmissão? Se ele estiver infectado, ele geralmente quando faz esse repasto, ele defeca. Então quando ele faz que pica, defeca junto, e a pessoa geralmente é um ato que causa uma coceira ou irritabilidade, ela muitas vezes até está dormindo, não é consciente, acaba coçando ali e facilitando a penetração do parasita que está ali nas fezes para dentro do organismo. E aí, o que é que pode acontecer? Quais são os riscos quando essa infecção acontece? Ela é uma doença que tem uma fase aguda e uma fase crônica, que a gente chama. Aguda é aquela inicial. Então, geralmente, quando você tem a penetração de um agente estranho ao organismo, o organismo vai promover uma reação inicial. Então, essa reação inicial ela começa logo ali, principalmente pela coceira. Depois da coceira, ela pode desenvolver a pessoa sentir febre, dor de cabeça, outros sintomas inespecíficos. Mas o risco é porque ele pode se alojar, principalmente nos tecidos ligados a músculos e sangue. Então, ele pode desenvolver aí e dar problemas cardiorrespiratórios que, a médio e longo prazo, é o que a gente traz de pior. Então, isso vai fazendo com que o quê? Que como ele se aloja, a pessoa comece a ter dificuldades respiratórias e cardíacas. O que a gente chama de coração crescido? Coração crescido, na realidade, já é um sintoma posterior ainda. Então, essa dificuldade cardiorrespiratória, o que é que o coração faz involuntariamente? Precisa dar conta. Então, ele começa a aumentar o seu volume para tentar dar conta. Então, isso já é uma consequência de um avanço da doença. Então, você conseguindo identificar antes, tratar, ter uma conduta clínica acompanhada por uma equipe de saúde, você não chega a esse estágio. E o que a Secretaria Municipal da Saúde tem feito para controlar esse vetor? Explica para a gente o que acontece nessas visitas domiciliares feitas pelos agentes de endemias. A gente tem dois tipos de trabalho, né? O trabalho do acompanhamento das pessoas doentes que não necessariamente adoeceram ou adquiriram a doença, foram infectadas no município. E aí a parte da epidemiologia. A nossa parte de controle vetorial é agir muito na prevenção e profilaxia. Então, como é que a gente age na prevenção? A gente faz as estratégias, bola as estratégias para evitar que as pessoas adquiram a doença. Nós monitoramos Fortaleza, então a gente faz em torno de 8.400 visitas anuais só focadas em Chagas, esquecendo todas as outras. Então, só para acompanhamento de vamos dizer assim, locais suspeitos ou vulneráveis para a transmissão, mais de 8.400 visitas. Nessas visitas, a gente tenta identificar a presença ou não do inseto. Então, o inseto estando presente, a gente faz dois tipos de ação principal, 3, eu diria. Primeiro, a educação. Então, essa educação passa pelo quê? Pela conversa e conscientização do proprietário do imóvel. Então, a gente conversa com ele, mostra quais são os riscos, o que ele tem de corrigir no imóvel. O barbeiro, ele tem um grande ponto, como quase toda praga, que a gente pode falar assim. A praga, ela só se instala no local se tiver condição adequada. Que é essa condição adequada? Alimento, abrigo. Então, geralmente essas condições, elas são as mesmas para várias pragas, de quase todas não, mas para várias. Então, se a pessoa, por acaso, tem uma condição de que predispõe a estar tendo o barbeiro, ela vai ter uma condição disso para, muitas vezes, roedores, ratos, para baratas, para escorpiões, enfim. Então, a gente primeiro faz essa orientação. No que a prefeitura tem condição de agir, a gente também faz manejo ambiental. Então, o que é esse manejo ambiental? Ajudar na limpeza, na retirada de inservível ou lixo, né? Muitas vezes a pessoa, é um hábito meio cultural cearense, a questão da acumulação
de quinquilharia, né? Então, o cearense ele tem muito esse hábito de ter uma porção de inservíveis em qualquer local da casa, no quintal, no quartinho. E isso pode predispor a ajudar ou facilitar esse aparecimento. Então, a gente faz esse manejo ambiental, ou dentro da casa ajuda, ou fora da casa. Muitas vezes é um terreno que está abandonado, é uma situação específica, então a gente consegue atuar junto com outros órgãos do poder público, ou muitas vezes com uma imobiliária, buscando informações do proprietário, enfim. A gente faz dentro do nosso lastro de poder de atuação, ajudar para que aquela condição naquele local ela fique sustentável. Esse é o primeiro ponto. Educação, que é ensinar para a pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem noção, né, sobretudo a depender do nível social do local, da vulnerabilidade, dos riscos que aquilo ali podem causar. Então a gente faz esse trabalho de conscientização, de conversa, de educação local. A depender das circunstâncias, se achar risco, a gente faz ações mais amplas, né? Ou seja, quando não é só imóvel, são vários, é o entorno. A gente conversa com comunidades, às vezes com líderes religiosos, outras lideranças, faz uma abordagem mais macro, escolas, enfim, se necessário, mas se não, a gente vai para o terceiro passo, identificando a presença, a depender da presença, e ela precisa ali da ação mais concreta, aí a gente faz o que a gente chama do controle do vetor. E esse controle vetorial, ele é muito baseado no uso de produtos químicos. Né? Nada mais é do que você usar produto químico ali para eliminar o vetor e poder dar uma condição sustentável. Né? Então, assim, não é uma receita fixa. Cada local vai ter uma análise, dessa análise a gente vai colocar as estratégias que vão ser utilizadas ali. Mas, resumidamente, o trabalho da prefeitura é esse. Na prática, um ambiente escuro, sujo, é que favorece o aparecimento desse tipo de animal. O que é que acontece? Primeiro, o alimento. Vamos falar do alimento. Ele precisa do repasto. Então, o humano não é o animal de escolha dele. O principal, né? Isso. Se ele puder optar, se ele tiver a opção, vamos dizer assim, ele pode ser utilizado de aves e de roedores. Então, no ambiente urbano, a gente tem hoje, uma cidade como Fortaleza, a gente não fala muito de aves. A gente tem muito, vamos dizer assim, a presença dos roedores. Mas a gente tem áreas da cidade que a gente ainda encontra pessoas que têm o hábito de ter, enfim, criação de galinhas principalmente, e isso pode facilitar ainda mais. Então, ele é um vetor, um inseto, que ele tem uma predisposição ou busca. Primeiro tem que ter esse repasto, que é o alimento. E fora esse repasto, o local onde ele pode se multiplicar ou se abrigar. Geralmente são locais onde ele frestas, restos de madeira, então se você acumula restos de galho, uma árvore que de repente não está ali, precisa nem estar muito ou bem cuidada, mas tem troncos abertos ou algo do tipo, ou se você tem restos de entulho que você guarda muitas vezes, então isso tudo pode predispor. Na casa em si, se for uma casa mais antiga ou descuidada, ou às vezes não dentro do domicílio, mas no peridomicílio, então você tem frestas, um tipo de construção que tem ali muitos buracos, muitas aberturas, então isso tudo pode predispor a que ele se aloje ali. Então, esses cuidados é que a população tem de ter, tanto na qualidade do imóvel, quanto também se tem algum local fora do imóvel em si, né, vamos dizer assim, no peridomicílio, como a gente chama, que pode facilitar o predispor que ele esteja se alojando e se abrigando lá. Você falou que quando é encontrado um possível inseto naquela residência, é feito um controle químico, né, com borrifadores, né? E para onde é levado esse inseto? Vai para o laboratório para ter certeza que ali é um barbeiro? Eu sei que os agentes de endemias, eles facilmente identificam a olho nu, mas a população não, né? Não é tão fácil assim, e nem todo percevejo que parece barbeiro, é barbeiro. Verdade. Então a gente tem alguns, né, vou dizer assim, parentes, né, são das mesmas famílias, mas que eles não são hematófagos, ou seja, não se alimentam de sangue. Eles se alimentam de outros materiais, seivas de planta, por exemplo. E eles são muito parecidos a olho nu. Então, a diferença ela é muito técnica. O que é que a gente recomenda à população? Está aí no seu imóvel, encontrou algo, está suspeitando, não tem certeza, acha que é, e sobretudo na época de chuva, predispõe muito a aparecer esses outros que não são os barbeiros propriamente ditos, são outros. Então, a população pode tentar tirar uma foto, ou ligar para um 156, que é o telefone geral da prefeitura, ou, enfim, buscar um desses núcleos nossos, de Distrito Técnico de Endemia, Centro de Zoonose, encaminhar o animal.
caminhou, a gente faz a análise. Lá no laboratório? Lá no laboratório de entomologia da própria prefeitura, né? Os agentes conseguem a campo visualizar algumas coisas, mas muitas vezes a gente precisa desse olhar também mais técnico. Então, tanto a população pode recolher e encaminhar, quanto a gente na visita recolhe e se não conseguir ali, pela experiência, pela expertise, encaminhar e identificar. Identificou, aí é que a gente vai voltar para fazer esse trabalho de reconhecimento, análise, para saber qual medida ali especificamente a gente vai adotar. Além da identificação, tem um outro exame, que é se ele está infectado. Porque nem todo que é encontrado vai estar infectado e vai estar transmitindo a doença. Perfeito. Isso aí também ainda é um detalhe. Para além disso, o fato de o achar já traz um risco, né? Por quê? Porque o fato de ter o vetor já proporciona, já tem um potencial ali de transmissão. Ele pode não estar infectado agora, mas de repente alguma pessoa infectada não sabe, vai, e isso predispõe para que ele infecte, repasse, enfim. Então, achou o barbeiro, a gente já tenta fazer alguma ação. Se tiver infectado, aí o olhar ainda é outro, ou pode ser outro. Então, a depender do que a gente achou, a gente já tem uma preocupação mais específica com a população ou com a família. Então, aí a gente já passa para investigar melhor, coloca outros setores da prefeitura, como a epidemiologia ou as unidades de saúde, para ter um olhar específico ali, para acompanhar, para olhar se, por exemplo, alguém não já deu entrada há alguns meses com reclamação de algum sintoma. Parecido, né? Parecido, e que muitas vezes, 90% das doenças, independente da causa, a entrada nossa dos primeiros sintomas, elas são muito parecidas. Você colocar ali 5, 10 sintomas, é dor de cabeça, é febre, é dor no corpo, enfim. E pode se parecer com muita outra coisa. Então, vamos dizer que a pessoa dê entrada no barbeiro não é porque a gente está com muito caso de arbovirose, de dengue. Pode ser muito parecido, o próprio médico pode dizer, não, isso deve ser dengue, volte para casa, faz a conduta terapêutica, e aí depois isso pode vir a se agravar. Então, por isso que é importante, quando a gente acha e ele é positivo, a gente sensibilizar o sistema de saúde, porque ali tem agente de saúde, tem o posto que o acompanha ou referencia, e ele vai ter um olhar diferenciado ali e acompanhar melhor essa família ou esse entorno, né? Porque existe um risco, né, mais plausível ali de acontecer a doença. É raro, Fortaleza não tem muita positividade, então nesses últimos anos, se a gente colocar de 8.400, um pouco mais, um pouco menos que a gente coleta em média só 13 amostras dessas 8.400 mais ou menos que dá positivo. Então realmente é um índice baixíssimo, mas a gente fala, o risco sempre existe. Esse ano, até abril, foram mais de 1.900 visitas domiciliares e só em 2 pontos foram encontrados os besouros. Perfeito. Os dados são esses mesmos. Então, realmente é baixa a quantidade, né? A boa notícia é essa. Isso, perfeito. A boa notícia é que é baixa. A gente faz uma vistoria que, em termos de números, é muito relevante para o porte de Fortaleza e para a condição da cidade. É uma cidade que não representa risco real, mas o risco existe, né? Então, por isso que é tão importante esse trabalho de vigilância, porque é através dele que a gente consegue, muitas vezes, estar prevenindo que esses casos não ocorram. E qual o alerta que você pode deixar para a população? Tanto no quesito de orientações, né, e também de receber. Às vezes eu sei que tem morador que não quer receber a presença do agente e que vai fazer falta para a saúde dele e da família, né? A visita do agente primeiro ela é fundamental para a saúde. Se a gente colocar hoje o ator de prevenção de saúde mais importante do sistema é o agente de endemias e o agente de saúde. E eu ainda coloco mais para o agente de endemias. Por quê? Porque o agente de saúde, em geral, na visita, ele avalia como está a situação da casa, olha outros aspectos, conversa com a pessoa. O agente de endemias, ele olha vários outros aspectos preventivos e profiláticos. Então, ele olha como está o ambiente para arbovirose, ele tem um olhar sobre a possível infestação de roedores, a gente trabalha com a leishmaniose em cima do cão e da raiva. Então, esse olhar macro, ele ajuda a prevenir muita coisa. E a gente só pode ajudar se puder conhecer. Se a população não abre a porta da casa e não nos recebe, como é que a gente vai ajudá-la a se prevenir das doenças? Então, esse é o primeiro ponto. E o que a gente fala para a população além disso, que é muito importante, eu sempre digo, é a população
estar durante a visita, tirar todas as dúvidas, conversar com o agente e, na medida do possível, o agente saiu replicar. Por que replicar? Porque ali ela tende a aproveitar a expertise, o conhecimento que o agente tem para tirar suas dúvidas e aprender. Essas ações de controle que o agente faz, eu digo aí não só para Chagas como para outras, ela previne muito. Então, manejo ambiental, limpar a sua casa, tirar aqueles lixos, você vai estar prevenindo a sua casa de rato, barata, escorpião, barbeiro. Você seguindo as orientações dele para não acumular água, por exemplo, você está prevenindo todas as arboviroses, dengue, zika, chikungunya. E essas medidas, no geral, não são medidas de outro mundo. Não tem gastos de dinheiro, não tem altos esforços físicos, não. São medidas simples, profiláticas e preventivas de cuidado. Então, a pessoa fazendo essas medidas uma vez por semana, uma vez por mês, a depender do que é e da condição da sua casa, obviamente, é o suficiente. Então, uma casa pequena, apartamentos, por exemplo, uma vez por mês muitas vezes é mais do que suficiente. O entorno não, vamos dizer assim. A parte de baixo, áreas comuns não, mas o apartamento em si tudo bem. Agora, esses entornos, às vezes uma vez por semana é o suficiente para que você deixe numa condição sustentável. Então, realmente é essa mensagem de orientação e depois que o agente faz, fazer. É impossível numa cidade, eu digo Fortaleza, mas isso é as cidades que têm mais de 100 mil habitantes, a gente já sofre disso hoje. Você ter agente de endemia toda semana na sua casa, né? Para algumas ações o próprio Ministério preconiza 2 meses, mais ou menos, né? 6 meses, mas enfim, a mínima que é 2 meses, ou que seria o ideal 1 mês, é impossível, a gente não consegue nem 2 meses, porque é uma conta que não fecha. Muitos imóveis, muitas pessoas. Então a população ela tem que fazer a sua parte também para que prevenir a você mesmo, né, dono de casa, a sua família e todo o entorno. Deixando um último alerta aqui, que as regiões que têm maior atenção da SMS é a Serrinha e o Itaperi. Então tem que ter ainda mais, um cuidado ainda maior quem mora nessas regiões. Perfeito, eu não diria nem para alertar, não, é um cuidado no sentido de alerta, mas é porque nas nossas pesquisas mais gerais, são regiões que têm a presença frequente do vetor e isso traz para a gente, obviamente, por essa frequência, essa constância, um olhar mais diferenciado nosso. Muito obrigada, Atualpa, pelas informações, pela entrevista. De nada, eu que agradeço e coloco aqui a Prefeitura à disposição, quem precisar pode ligar no 56 ou nos buscar em qualquer um dos nossos pontos de apoio, que a gente vai tentar ajudar na medida do possível, orientação, vistoria em loco e qualquer outro se precisar, a gente está aqui para ajudar. Obrigada. E assim a gente encerra a nossa edição de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Outras notícias ao longo da nossa programação. A gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 10 horas da manhã. Eu e toda a nossa equipe esperamos por você. Ponto marcado. Até lá. Tchau, tchau.